A sinapomorfia dos testudines ou tartarugas refere-se às características exclusivas que definem este grupo e os diferenciam de outros répteis. As principais sinapomorfias incluem carapaça e plastrão, a presença de uma carapaça dorsal superior e um plastrão ventral aqui inferior, formados pela fusão de ossos das costelas e vértebras simples dos elementos ósseos. Essa estrutura oferece proteção única. Cinturas internas. A caixa torácica, diferente de outros vertebrados, as cinturas capular e pélvica das tartarugas estão localizadas dentro da caixa torácica devido à sua evolução óssea. De dentes, testudines não possuem dentes verdadeiros. Em vez disso, suas mandíbulas são cobertas por bicos córneos para morder e triturar alimentos. A abertura craniana única. O crânio das tartarugas é anápsido, o que significa que não possui aberturas temporais diferentemente de outros répteis. Morfologia respiratória única, como a carapaça impede a expansão do tórax. Elas usam músculos especiais para ventilar os pulmões. As sinapomorfias dos lepidosauria, que incluem os grupos das totaras e dos lagartos e serpentes squamata, destacam características únicas que definem o grupo como um todo de seus subgrupos. Aqui estão as principais sinapomorfias dos lepidosauria. Um órgão reprodutivo duplo exclusivo, presente em machos de lepidosauria, realiza um ecdise irregular, removendo a camada externa da pele em ciclos. Esqueleto leve adaptado, ossos cranianos cinéticos que permitem maior flexibilidade no crânio. Escamas epidérmicas sobrepostas proporcionam proteção e são uma característica marcante. Dentes sacrodontos, soporodontos, tipo de fixação dos dentes no osso sem alvéolos profundos. Apomorfias de subgrupos. Terceiro olho parietal, uma estrutura vestigial que detecta a luz localizada na parte superior da cabeça, costelas com ganchos. Característica anatômica primitiva única em todas crânio de ábside primitivo. Conservação de uma forma de crânio que reflete a ancestralidade dos répteis, squamata, lagartos e serpentes. Crânio cinético. Articulações móveis no crânio permitem movimentos amplos, especialmente em serpentes para engolir grandes presas. Órgão de Jacobson altamente desenvolvido, usado para detectar partículas químicas no ambiente. Autotomia caudal, capacidade de perder a cauda como um mecanismo de defesa. Aperto evolutivo nas serpentes. Perda de membros e adaptação do corpo à locomoção sem pernas. Órgão de Jacobson altamente desenvolvido, usado para detectar partículas químicas no ambiente. Autotomia caudal, em muitos lagartos de perder a cauda como um mecanismo de defesa. Aperto evolutivo nas serpentes. Perda de membros e adaptação do corpo para locomoção sem pernas. Os testudines, tartarugas, cágalos e jabutis, lepidosauria, lagartos, serpentes e toadas são grupos de répteis que compartilham um ancestral comum dentro do clado Amniota, mas possuem trajetórias evolutivas distintas. Aqui estão as relações filogenéticas e características principais de cada grupo. Relações filogenéticas. Testudines pertencem ao clado Sauropsida, que inclui todos os répteis e aves. São considerados um grupo basal dentro do Sauropsida. Com divergência antiga em relação a outros répteis. Estudos moleculares e morfológicos sugerem que os testudines estão mais próximos dos Archosaurida, crocodilos e aves do que dos Lepidosauria. Filosauria incluem os squamata, lagartos, serpentes e anfisênias e os Enchocephalia. Um grupo irmão dos Archosaurida dentro do clado de Apsida, caracterizado por duas aberturas temporais no crânio. São mais derivados em relação aos testudines, com adaptações específicas para diferentes habitats. Características filogenéticas. Possuem um casco ósseo formado pela fusão de costelas e vértebras, uma característica única entre os vertebrados. Apresentam um crânio anápsido sem aberturas temporais, embora isso seja considerado uma característica secundária. Leptidines por escamas sobrepostas e um órgão populatório variável e pênis dos squamata. Apresentam uma língua bifurcada em muitos grupos, usada para detecção química. Os testudines, tartarugas, felinos e jabutis, e os lepidosauria, artrantos, serpentes e tuataras são grupos de répteis que compartilham um ancestral comum dentro do clado Amniota, mas possuem trajetórias evolutivas distintas. Aqui estão as relações filogenéticas e características principais de cada grupo. Relações filogenéticas. Testudines pertencem ao clado Sauropsida, que inclui todos os répteis e aves. São considerados um grupo basal dentro do Sauropsida, com divergência antiga em relação a outros répteis. Estudos moleculares e morfológicos sugerem que os testudines estão mais próximos dos Archosaurida, crocodilos e aves, do que dos Lepidosauria. Lepidosauria incluem os squamata, lagartos, serpentes e anfisbênias, e os Enchocephalia, tuataras.
formam um grupo irmão dos Lachosauria dentro do plano de Apsida, caracterizado por duas aberturas temporais no crânio. São mais derivados em relação aos Testudines, com adaptações específicas para diferentes habitats, características filogenéticas. Testudines possuem um casco ósseo formado pela fusão de costelas e vértebras, uma característica única entre os vertebrados. Apresentam um crânio anápsido, sem aberturas temporais, embora isso seja considerado uma característica secundária. Lepidosauria caracterizam-se por escamas sobrepostas e um órgão copulatório pareado, hemipênis no squamata. Apresentam uma língua bifurcada em muitos grupos, usada para detecção química. Características filogenéticas dos Testudines. Casco protetor. O casco é composto por duas partes, o carapaça e o plastrão ventral, formados pela fusão de costelas, vértebras e ossos dérmicos. Essa característica é exclusiva entre os vertebrados. Crânio anápsido. Diferente da maioria dos répteis, os Testudines possuem um crânio anápsido, ou seja, sem aberturas temporais. No entanto, há debate sobre se essa característica é primitiva ou uma reversão evolutiva. Dentição ausente, não possuem dentes. Em vez disso, apresentam mandíbulas cobertas por ranfoteca, bico córneo, semelhante ao das aves, ancestralidade do Sauropsida. Pertencem ao clado Sauropsida, que inclui todos os répteis e aves. Dentro do Sauropsida, estudos moleculares apontam maior proximidade com os Achosauria, aves e crocodilos, com Lepidosauria, lagartos e serpentes. São animais ectotérmicos, dependentes de fontes externas de calor para regular sua temperatura corporal, uma característica típica de répteis. Características filogenéticas dos Lepidosauria. Diapsidismo. O crânio dos Lepidosauria possui duas aberturas temporais, uma característica típica dos répteis diápsidas. Essa configuração permite maior área para inserção de músculos mandibulares. Trocas de pele. Uma característica comum entre os Lepidosauria é a ectise, ou troca de pele, que ocorre regularmente como parte do crescimento e regeneração. Escamas epidérmicas. Apresentam escamas sobrepostas formadas por queratina, que protegem o corpo e ajudam na adaptação a diferentes ambientes. Muitos membros do grupo Squamata possuem crânios móveis, permitindo maior flexibilidade e capacidade de engolir presas grandes, especialmente serpentes. Diversidade reprodutiva. Possuem estratégias reprodutivas variadas, incluindo oviparidade, mistura de ovos, viparidade, nascimento de filhotes vivos, partenogênese, reprodução sem fertilização. São animais ectotérmicos, dependentes de fontes externas de calor para regular sua temperatura corporal, uma característica típica de répteis. Características filogenéticas dos Lepidosauria. Diapsidismo. O crânio dos Lepidosauria possui duas aberturas temporais, uma característica típica dos répteis desenvolvida em serpentes e lagartos. São um grupo derivado dentro dos Diapsida, com parentesco mais próximo aos Achosauria do que aos Testudines. Sua origem remonta ao período Triássico. Divisão dos grupos: Squamata, lagartos, serpentes e anfispênias. Alta diversidade ecológica e anatômica. Intiocepália, representado hoje apenas pelas tuataras, que são fósseis vivos.